você for, menos pessoas irão te acompanhar. Quanto mais destaque você tiver, menos pessoas vão estar ao seu lado. Sem muitas delongas, eu queria falar hoje com você, e antes eu queria já aproveitar e fazer menção ao que foi dito aqui pelo nosso querido Rafael. Ele disse algo interessante. Ele disse que o coração grato atrai a presença de Deus. O pastor Tiago também falou sobre o poder que existe em um coração, porque o coração que Deus espera é um coração que Deus abre o céu. Não, você não entendeu. O coração que Deus espera é um coração que abre o céu. E se você recebeu que os céus estão abertos, eu já recebi. Eu não sei você. Mas eu queria falar um tema hoje com vocês. É muito peculiar que todo ser humano, se puder me ajudar com o teclado, eu agradeço. Todo ser humano tem uma sede quase que impossível de conter. Mesmo que você diga, não, mas isso comigo não acontece. Mesmo que você não confesse de maneira direta, todo ser humano ele tem um desejo, ele tem um ímpeto de ter uma vida mais abundante, de se tornar alguém relevante, ganhar mais dinheiro, ter uma posição de honra na vida enquanto tal. Desejar isso não é um problema. Ruim ou problema pode ser o caminho que leva a isso. Por quê? A relevância, a vida abundante, pode ser um propósito de Deus através da sua vida a fim de cumprir uma missão. Temos incontáveis exemplos na Bíblia. Esther, Davi, José, Moisés, o apóstolo Paulo. Todos tiveram um destaque, uma vida relevante, para que um propósito fosse cumprido. A questão, normalmente, é que queremos estar perto de Deus, queremos ser usados por Deus, mas não refletimos sobre o preço da abundância e o preço da relevância. Porque, como nós já ouvimos muitas vezes dizer, não existe almoço, de novo, não existe almoço grátis. Só existe uma coisa que é grátis: a salvação. Porque ela é por meio da fé. E ainda que a sua fé seja como um grão de mostarda, você tem a salvação. É a única coisa que é grátis. O resto tem um preço. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tudo tem um preço. Cada coisa tem um preço diferente. Quanto mais amplitude você desejar, maior será o preço a se pagar. Eu vou repetir. Quanto maior for a amplitude que você deseja para a sua vida, maior será o preço. A gente lembra aqui, por exemplo, agora, de uma cantora que fez muito sucesso, Whitney Houston. Quem normalmente tem acima de 40 anos vai lembrar. Na década de 80 e no início da década de 90, Whitney Houston foi uma das cantoras que mais fez sucesso no mundo. Inclusive conhecia a palavra. No entanto, ela não conseguiu aferir o preço da solidão, o preço da crítica, o preço da inveja. Porque, embora a gente ouça muito falar, existe uma diferença muito grande daquele que é ciumento, daquele que é cobiçoso e daquele que é invejoso. O ciumento, ele quer a mesma coisa que você. Já viu o filho que o pai beija e o outro diz assim: e comigo? Isso é ciúme. O ciumento, ele só quer a mesma coisa que você. Se você comprar um carro novo, ele também quer comprar. Ele não tem nada contra a sua vida. Ele só quer ter a mesma coisa que você.
Já o cobiçoso é diferente do ciumento. O cobiçoso, ele não quer a mesma coisa que você. Na verdade, ele acredita que ele é melhor e mais merecedor do que você, e quem deveria ocupar aquela cadeira era ele, e não você. Já o invejoso não. Ele nem quer o que você tem, e ele também não quer ficar no seu lugar. Ele só quer que você seja destronado. E a Bíblia diz que grande é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode ficar de pé diante da inveja? A inveja é um dos preços que você pode vir a pagar pela vida relevante. Quanto mais alto você for, grava isso. Quanto mais alto você for, menos pessoas irão te acompanhar. Quanto mais destaque você tiver, menos pessoas vão estar ao seu lado. Quanto mais abundante você desejar viver, maior será o preço a se pagar. Quem está me entendendo, diga amém. Pessoas irão lhe odiar, pelo simples fato de Deus estar lhe usando e não estar usando ela. Familiares irão parar de falar com você, só porque agora você se comporta de uma forma diferente, com uma nova visão, um novo comportamento, novas atitudes, enquanto a maioria da sua família continua na mesma. Quem aqui percebeu um certo distanciamento depois que se entregou para Jesus, levanta a mão. Olha aí. Isso é muito comum. É um preço que você paga por estar avançando, por estar rompendo. Você pede um casamento. Mas será que você está preparado para as consequências do casamento? Aqui agora eu vou fazer uma pergunta, embora a igreja não esteja tão cheia. Quem aqui é solteiro e deseja casar, levanta a mão. Não baixa a mão não, fica com a mão em pé. Levanta a mão, você que é solteiro e deseja casar. Levanta a mão. Cadê? Eu quero ver. Ó, você casa com aquele ali. Ele casa com aquela ali. Peraí, você está rindo? Você escolhendo não está casando, é melhor deixar Deus escolher. Você está preparado emocionalmente para pagar o preço? Porque no final das contas, irmãos, o que mais importa não é como a gente age, é como a gente reage às coisas da vida. Deus está na moda, pastor Felipe. Deus está na moda. Porque Deus dá like. Postar um versículo bíblico na segunda-feira pela manhã e dizer que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, chama a atenção, dá like. Só que tem um detalhe: toda vez que você mexe com o mundo espiritual também se move, ou a favor ou contra você. Mundo espiritual é algo muito sensível. E boa parte de nós não para refletir o preço por se envolver com aquilo que chama atenção. Mas Luiz, qual é o preço a se pagar pela relevância? Vamos para Provérbios capítulo 4, por favor, projeta aí para mim. Vamos para o texto bíblico. Eu precisava fazer essa introdução antes da gente ler o texto. Provérbios capítulo 4 é um versículo que boa parte de nós já colocou no nosso story, já compartilhou nos grupos da família, principalmente depois daquele almoço conturbado de domingo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: acima de tudo, ó, na minha versão está: acima de tudo, guarde o seu, pois dele origina a vida. Aqui está escrito assim:
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele, procedem as fontes ou as saídas da vida. Vire para a pessoa do seu lado bem devagar e pergunte assim para ela, antes de eu começar a falar: o seu coração está guardado? Mateus capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que o coração está. Então, quer falar com sabedoria, guarde o coração. Provérbios capítulo 22, versículo 11 diz: aquele que tem graça nos lábios, terá por amigo o rei. Quer atrair a atenção de pessoas relevantes? Guarde o coração. Mateus capítulo 5, versículo 8 diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Salmo 24, versículo 4 diz que quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de estar no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, quer ter intimidade com Deus? Guarde o seu coração. Porque o homem vê o que está fora e Deus vê o que está dentro. Simples. Já reparou como a Bíblia é simples? A Bíblia é muito simples. Nós é quem dificultamos. Por exemplo, Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ainda assim, pastor Felipe, no Salmo 51, Davi em oração, ele vira para Deus e fala: Senhor, vira o teu rosto para os meus pecados. Vira o rosto, porque do jeito que eu estou, é melhor você nem olhar. Olha a oração de Davi. Não olha não, pai, é melhor não olhar para tudo que eu estou fazendo. Senhor, eu sou crente, mas ainda assim eu saio da igreja, depois de cear, alguém me fecha no trânsito, eu tenho vontade de xingar. Ainda bem que isso não acontece aqui. Graças a Deus. Minha sogra fala mal de mim, e a ira me toma, e eu começo a discutir com a minha esposa. Aqui na Renova-me, isso não acontece. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz que enganoso é o nosso coração. Eu falo de domínio próprio, mas eu sou governado pelo meu temperamento. É quando muitas vezes você estoura com alguém e alguém vai falar: nossa, você falou meio grosso, a Bíblia não diz que a palavra branda desvia o furor. Aí você, para se justificar, fala: não, é o meu jeito, todo mundo sabe que eu sou assim. Não confunda temperamento com domínio próprio. Tem alguém aí? Prega perdão, mas mantém pessoas eternamente condenadas no coração. Disse que ama provérbios, mas considera qualquer conselho uma afronta pessoal. Você conhece alguém assim? Fala de humildade, mas sempre quer ter a última palavra. Fala de sabedoria, mas vive de achismos e conclusões precipitadas. Quer ouvir Deus? Antes ouça pessoas, porque Tiago diz que a gente tem que estar preparado para ouvir e tardio para falar. É por isso que muitas vezes Deus não fala. Por quê? Porque eu não estou disposto para ouvir.